Ah, que sexta-feira especial, cara. Que sexta-feira especial. Hoje nós vamos receber a presença. Rapaz, esse cara, eu vou te falar um negócio. Esse cara é mais disputado que muito centroavante, muito camisa 10, muito zagueiro bom, muito goleiro que fecha o gol. E ele não entra em campo, pelo menos eu não tenho conhecimento dele como jogador. Agora, como administrador, como presidente de clube e agora CEO, que é um nome de bacana, CEO é um cargo de bacana. Marcelo Paes, seja bem-vindo, muito obrigado pelo convite de estar aqui batendo esse papo com a gente. E seja bem-vindo aqui à live do André Henning. Obrigado por essa moral, viu? Bom dia, presidente. Bom dia, André Henning. Bom dia a todos que nos acompanham na live. Eu que tenho que lhe agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, bater esse papo com você. Te admiro de muito tempo, de longas jornadas aí das suas transmissões, inclusive muitos jogos do Fortaleza, transmissões históricas que deixam aqui boas lembranças. E feliz pelas suas palavras e estamos aqui para bater esse papo, trocar uma ideia, falar sobre futebol, sobre o Fortaleza. Fica à vontade, estou aqui para poder levar aí um conteúdo bom para a sua extensa lista aí de telespectadores, de pessoas que estão acompanhando a live. Muito obrigado, Marcelo. A admiração é recíproca. E a primeira dúvida que eu tenho é como é que estão te chamando hoje? Porque você foi presidente do Fortaleza durante muitos anos, fez a transição para CEO da SAF do Fortaleza. E como é que o torcedor te chama no dia a dia? É presidente? É CEO? Como é que a gente faz para te chamar? Olha, na dúvida, eu digo assim, rapaz, me chama de Marcelo mesmo, que está valendo, não tem problema, mas muitos ainda chamam de presidente, outros já chamam de CEO, tem mais gente agora chamando de CEO, era muito mais presidente, menos CEO, agora tem mais gente falando CEO, é normal, acho que dizem, né, uma vez presidente, sempre presidente, isso não só para a questão de clube de futebol, de entidades, também de países, mas para mim isso é o menos importante, né? Assim, o importante é ter o carinho das pessoas, o respeito das pessoas, isso é o que faz a diferença, mas ainda varia muito, né? Tem gente que chama de presidente, tem gente que chama já de CEO e tá tudo certo. Lembrando que o Fortaleza tem um presidente, que é o Alex Santiago. Hoje o Marcelo Paes é CEO da SAF do Fortaleza. Marcelo, então, vou te chamar de Marcelo, que tal o momento do Fortaleza? O Fortaleza está vivendo um momento, é quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com a mesma pontuação do terceiro, tem a maior Com jogo a pontuação, menos. com um jogo a menos, tem a maior pontuação do campeonato como mandante, não tem o melhor aproveitamento porque o Cruzeiro tem 100% de aproveitamento. Mas ele já fez mais jogos em casa, então ele tem a maior pontuação como mandante. É um clube que tá numa sequência fantástica, né? De 5 vitórias em 6 jogos, uma derrota nos últimos 11 jogos. Como é que tá o momento do Fortaleza? Tá satisfeito com esse momento vivido pelo Leão? Olha, André, é um ótimo momento. A gente tem que reconhecer isso, né? É um ótimo momento. Os números que você falou ilustram muito bem esse contexto, com um orçamento bem menor do que os concorrentes que estão ali próximos, né? Os que estão acima, sobretudo, muitos dos que estão abaixo também têm mais orçamento do que a gente. É difícil no Campeonato Brasileiro da Série A conseguir esse tipo de performance, né? De um primeiro turno inteiro sem derrota em casa. Nos últimos 5 jogos, o único time que não perdeu foi o Fortaleza. Os dois times que menos perderam em todo o campeonato são Fortaleza e Flamengo, somente com 3 derrotas e uma pontuação muito boa para esse momento. Então, assim, muito feliz, a gente está satisfeito, mas o nosso desafio é conseguir manter isso, né? Como se manter nesse alto nível? Como se manter nessa alta performance? A gente tem conversado muito isso dentro do PC. Eu acho que a gente já deu algumas provas que conseguimos sair de dificuldades, que é o inverso do que a gente está vivendo agora, né? A gente já teve momentos bem difíceis, inclusive esse ano, 2 momentos pontuais bem difíceis que a gente conseguiu dar a volta por cima. Então, o desafio é como manter o bom momento em alto nível, como manter o nível de competitividade o mais alto possível, seguir performando, duelando, para figurar nesse tipo de posição na tabela na rodada 38. Esse é o objetivo maior. Na rodada 38 a gente está lá em cima, está numa posição de destaque.
Marcelo, inclusive nessa temporada teve uma sequência grande, sem jogos, sem vitórias. Aí depois tiveram 3 derrotas seguidas, envolvendo ali Copa do Nordeste e 2 jogos do Brasileiro, enfim. E momentos, Marcelo, que é engraçado, né? Algum tempo atrás se olhava para qualquer clube do futebol brasileiro que vivesse uma sequência de, vamos lá, 5, 6, 7 jogos sem vitória e o técnico vai cair. O técnico vai embora. E de um tempo pra cá, quando isso acontece, que não é sempre, mas quando acontece uma sequência ruim do Fortaleza, a mídia nacional, o futebol nacional, olha pro Fortaleza e fala, não, mas lá o técnico não vai cair. Lá é uma relação muito sólida que existe de um lado, do lado do clube, da SAF, enfim, e também do lado do Vojvoda. Como é que foi pra construir essa relação que é admirada pelo Brasil inteiro? Porque eu vivo falando aqui, Marcelo, eu acho que são só 2 treinadores hoje no Brasil que têm esse estofo para aguentar uma sequência de resultados não tão bons. O Vojvoda e o Abel. O Abel, que já tá também, já estão falando, olha, acabou o ciclo Abel e tal. Mas o Vojvoda não. O Vojvoda, cara, ele tem já muito tempo de trabalho e essa relação muito sólida. É difícil construir essa relação e é difícil manter essa relação. Tem gente que pede a cabeça do treinador quando isso acontece? Olha, é uma relação que leva tempo para ser construída, né? E agora ela se solidifica também com o tempo, ela fica mais firme. O Vojvoda hoje é o treinador com mais jogos oficiais na história do Fortaleza. Superou todos em jogos oficiais. Está em sua 4ª temporada no clube. Chegou em 2021, está jogando a 4ª Série A seguida. Mais de 1.000 dias aqui no Fortaleza, 4 títulos. E momentos bons e momentos difíceis. Eu posso relatar momentos difíceis também, mas tivemos muitos momentos bons. E eu acho que, justamente por conseguir atravessar todo esse período de vitória, de título, de conquista, de eliminação, de perder um clássico, de jogos sem ganhar e a gente está junto, é o que faz essa relação ser firme, ser sólida e que fez que o Vojvoda não saísse do Fortaleza em momentos em que ele recebeu propostas, em que estava terminando o contrato dele, eram números até maiores do que o que ele ganharia aqui, e ele optou por ficar, porque ele sabe que aqui ele tem, de fato, uma estabilidade. Nós estamos ao lado dele em todos os momentos. No momento difícil é que a gente abraça mesmo. E quando chega nesse tipo de interpretação, como você falou, o Fortaleza perdeu ali 3 jogos, e aconteceu já 2 vezes esse ano, a gente perder 3 jogos seguidos. Não tem o questionamento geral, não tem o clamor, né? Mas tem um outro que fala ainda, viu? Vai na rede social, aí tem um que outro que chama disso, chama daquilo. Eu vou contar até uma história curiosa aqui, que o Vojvoda não é muito de rede social, né? Mas os filhos dele são. E um dos filhos dele disse, papai, o que é professor Pardal? E ele não sabia o que era, né? Aí ele foi perguntar para a gente aqui, nós vamos explicar, porque tinha torcedor chamando o Vojvoda de professor Pardal, porque perdeu 2 ou 3 jogos, e ele nem liga isso, né? nem acompanha o garoto que viu lá e foi perguntar a ele. Então tem gente que critica, tem gente que perde a cabeça, mas rede social, coisa que a gente tem que saber lidar também, né? Isso faz parte do futebol hoje, mas no geral, sobretudo a imprensa local, a imprensa nacional, sabe que não é qualquer coisinha que vai fazer a gente pensar. Pelo contrário, eu quero que ele fique aqui há bastante tempo. Esse ano a gente renovou o contrato dele já até o fim de 25 e acho que o Fortaleza tem mais probabilidade de seguir tendo sucesso quanto mais tempo o Vojvoda tiver aqui. É muito interessante também que quando surgem as vagas para treinador, né, nos clubes mais midiáticos do Brasil, antes se falava muito, olha, os candidatos são tal, Vojvoda. Hoje o Vojvoda acaba nem entrando nas listas porque já se sabe que ele tem uma relação aí. O Vojvoda, não vai sair do Fortaleza pra... Não vai. E aí eu queria perguntar a você, Marcelo, porque agora também vocês ampliaram o contrato do Lucero, por exemplo. Como é que tá sendo esse processo de segurar jogadores, treinador importantes e concorrendo com quem tem muito mais orçamento, concorrendo com quem tem e teve recentemente injeção de dinheiro, injeção de capital, que não é o caso da SAF do Fortaleza. O que o Fortaleza está oferecendo e está mudando
a visão de quem está do lado de cá também, quando você faz um contato, estão falando que você está tentando contratar agora um jogador do Boca Juniors e tal, quando você vai ao mercado, as pessoas do lado de cá da relação estão entendendo que, pera um pouquinho, é o Fortaleza, lá é um lugar bacana, lá tem... Isso já saiu das fronteiras? Já saiu das fronteiras, já ultrapassou as fronteiras. Isso muito na Argentina é muito, certo? Muito, porque nós temos vários jogadores argentinos aqui, mas na América do Sul a gente já tem um respeito, um carinho de jogadores, de agentes, de clubes. Isso é um fato. As pessoas já sabem que é um clube sério, que paga em dia, que tem um trabalho sólido, que disputa nos últimos anos competições internacionais, que a cidade é muito boa, que é um lugar bom para morar, um lugar agradável, um lugar de gente acolhedora, com sol o ano inteiro. Então, tudo isso são fatores que hoje já estão na mente, no imaginário do meio do futebol sul-americano, né? Sobretudo na Argentina. Além do Brasil, mais na Argentina, mas também a gente já teve reportes de jogadores que estão em outros países, que se ventilou o nome, às vezes o cara veio falar com a gente, olha, eu tenho interesse de ir para aí, fala com o meu agente e tal. Então isso é interessante, isso é legal. E especificamente o caso do Lucero, é uma forma que a gente tem também de se proteger, né? Quando você renova com antecedência um contrato de um atleta, você não expõe o atleta a uma possibilidade de sair, a uma proposta ali que vai balançar ele, porque hoje se a gente fosse contratar um centroavante do nível do Lucero, a gente ia ter que gastar muito. Então é melhor renovar, é melhor antecipar, garantir a permanência dele. Está entregando, tem performance, e como ele está feliz aqui, a negociação fica mais fácil. A pessoa só renova para ficar no lugar por mais 3 anos se ela estiver feliz naquele lugar, né? Senão ela já está pensando em um outro passo. Então, a permanência dele, a permanência do João Ricardo também, que tem feito uma ótima Série A, né? Um goleiro de muito bom nível. Então, são movimentos que a gente tem feito para garantir performance, para garantir elenco, entendendo que os atletas fizeram muito, mas podem fazer muito ainda. A renovação não é uma gratidão. A renovação é porque a gente vê que eles têm condição de continuar entregando por muito tempo. Estão entregando, têm condição de continuar entregando, e também a estratégia de permanecer com os nossos melhores atletas. O manual de gestão de qualquer empresa diz que você tem que atrair e reter talentos. Não é só contratar, é também reter os talentos. Vojvoda é um caso, Lucero é outro caso, João Ricardo é outro caso, e muitos outros que a gente vem segurando aqui, que fazem parte desse trabalho hoje no Fortaleza. Sendo um pouquinho mais específico, presidente, vai ter contratação? Eu sei que a janela é longa, falaram agora no Fernandes, do Boca Juniors e tal. Teremos reforços para o Fortaleza nos próximos dias, semanas? Fortaleza esse ano já fez muitas contratações, né? O começo do ano nosso, né? Santos, Kusevich, Cardona, compramos o Moisés de volta, compramos o Pikachu de volta, Rosseto. Aí a janela de exceção, aquela janela após os campeonatos estaduais, que alguns clubes movimentaram muito pouco, porque já estavam com seus elencos mais formados. Fizemos 4 contratações na janela de exceção. Martínez, Breno Lopes, Felipe Jonathan e Renato Kaiser. Então, essa janela de agora, ela vai ter poucos movimentos. Nós não vamos ter muitos movimentos, porque já fizemos movimentos em janeiro e em abril. E esse Fortaleza de hoje, esse time que está disputando bem a Série A, que está nas oitavas da Sul-Americana, é resultado de muitas janelas. Essa janela vai ter algum movimento, mas vai ser um movimento bem pontual, bem específico, buscando realmente qualificar alguma posição dentro do campo. Eu acho que essa é uma das principais características que a gente vê na administração do Fortaleza, enfim, de outros clubes. Como eu tive aí com Copa do Nordeste, enfim, durante tantos anos, o Bahia, antes da SAF, já era um projeto muito pé no chão, muito... Agora, claro, um pouco diferente, porque tem o Grupo City, enfim, mas o pé no chão parece ser uma característica bem bacana de se ter no futebol brasileiro, senão você começa a ter notícias aí, de penhora, transfer ban e de dívida, não consegue contratar. Então, parabéns aí pelo modelo de gestão. Marcelo, vou te fazer algumas perguntas sobre alguns assuntos que toda hora palpitam aqui.
Primeiro deles, vou aproveitar o gancho que eu falei agora, a torcida do Palmeiras invadiu lá o CT para cobrar o treinador, os jogadores, que o momento não é bom, enfim. Não foram convidados a entrar no CT, mesmo assim entraram, e isso é uma imagem que a gente vê repetidamente no futebol brasileiro. Como o Fortaleza se relaciona com a sua torcida organizada? É uma relação fácil? Existe relação? É uma relação conturbada? Se alguém da torcida te ligar e falar, escuta, eu queria conversar, fazer aqui uma comissão para conversar com os jogadores, como que o Fortaleza se comporta com relação à torcida? Olha, a gente tem diálogo, certo? Existe um diálogo, sim, né, da direção do clube com as torcidas organizadas, mas um diálogo delimitando espaços. Existem espaços que eles podem ocupar, existem espaços que não podem ocupar. Já teve muitas vezes, vamos aí, cara, não vem não. Não vai agora, não é momento, não vai entrar, né? Se vier vai ser complicado. E já teve momentos em que a gente entendeu que agora não tem o que fazer. É melhor chegar e ouvir, né, do que botar a polícia na porta, esperar jogador passar com carro para bater em carro de jogador. Né? Infelizmente, esse tipo de coisa ainda acontece no Brasil, é uma realidade. Não adianta a gente ser hipócrita e dizer, não, aqui não tem de jeito nenhum, aqui a gente controla tudo. Quando existe uma massa que está ali sedenta por dar uma resposta, por falar, é melhor ter o diálogo, aí a gente combina o formato, aí é no nosso formato, ok, chegou o momento, realmente está no limite, entre por tal lugar, conversa em tal lugar, os jogadores vão estar aqui, vocês vão estar aqui, eu estou sempre presente, sempre na frente, na primeira fila, digamos assim, certo? Junto com a comissão técnica, sem celular, vocês querem falar ou querem lacrar para a rede social? Então é sem celular. Deixa o celular guardado, conversa, passa o que vocês acham que tem que passar, o jogador passa o que tem que passar e vamos para frente. Então, existe um diálogo, existem muitas situações em que a gente, cara, não vai entrar, não é momento, e já houve situações de que se viu, a gente teve a sensibilidade de entender, cara, se a gente disser não, vão ficar 500 pessoas ali na entrada do portão dos jogadores, os jogadores vão chegar com seus carros, vai ser delicado e aí vai ser pior. Então, a gente abriu, conversou, seguiu o rumo, e quanto menos isso acontecer, melhor. Eles mesmo, quando acontece, rapaz, a gente não quer estar aqui, a gente espera não rir nunca mais, não sei o quê, e a gente vai tentando lidar aí com o diálogo, mas com o comando do clube quanto a esse tipo de situação. Existem outras formas de protestar, protesta na arquibancada, vira a faixa na arquibancada, faz outras coisas, mas intimidar jogador, intimidar dirigente é algo terrível, é algo que não pode ser tolerado, né? E a gente procura, quando tem que ter um tipo de conversa, ser na base do diálogo. Excelente, excelente. Marcelo, Gramado do Castelão. Rapaz, o que tem de críticas com relação ao gramado aí do Castelão? O que pode ser feito? O que Fortaleza pode fazer? O que será feito? Vamos lá, Gramado do Castelão é um tema interessante, né? Sem dúvida, o Gramado do Castelão, por muito tempo, ele teve problemas seríssimos, né? Nós chegamos até ano passado a ter um jogo da Conmebol possivelmente suspenso, né? No caso, não seria no Castelão. Esse ano houve mudança na gestão de quem cuida do gramado. A gente conseguiu se aproximar ainda mais de poder ajudar. Foi contratado recentemente, porque a gestão não é nossa, né, é do governo do estado, mas foi contratado recentemente a engenheira agrônoma de Gramados mais famosa do Brasil, que é a Maristela, que trabalha também para a Comebol. Hoje ela faz parte da equipe que tem a gestão do gramado do Castelão, ela como consultoria, e o gramado tem melhorado. Posso afirmar a vocês que o gramado tem melhorado. Porém, como a imagem ainda é muito ruim, a lembrança é muito ruim, então qualquer focozinho de gramado ruim ali, um pedaço no escanteio, um pedaço na área, é alvo de crítica e se leva como se fosse o gramado inteiro, e a gente tem que entender. Né? Enquanto ele não tiver 100% por 3, 4, 5 meses, que mude a imagem, que mude a percepção, vai ter que ouvir que o gramado está ruim, que o Castelão o gramado não presta, mas eu afirmo isso dito não só por mim, mas pelos jogadores, que nos últimos 1 mês e meio, 2 meses, o gramado melhorou como um todo. Porém, tem uma área do campo, que é o Gol Norte, que lá não pega muito sol,
foram contratados aqueles equipamentos de iluminação artificial, foi feito replantio, e ali ainda é uma área crítica, o restante do gramado está bem melhor, e a tendência é que ele vá melhorando. A tendência é que daqui a 15 dias, um mês, já se tenha a visão geral de que realmente o gramado do Castelão voltou a estar no nível ideal, mas posso afirmar, e digo isso porque os jogadores dizem, melhorou nos últimos dias, melhorou de uns 20, 30 dias para cá, o gramado como um todo está melhor, mas ainda tem algumas áreas específicas que carecem de uma melhor imagem, de um melhor terreno, né, de mais linheiro, mais sem buraco, de uma maneira mais adequada para a prática do bom futebol. É um estádio que eu tenho um carinho enorme, cara. Eu narrei o primeiro jogo desse estádio na reabertura dele, na Copa do Nordeste, numa rodada dupla em 2013. Eu estava na arquibancada. Então. E é muito legal a gente acompanhar os jogos na Arena Castelão com a presença do torcedor do Fortaleza. O torcedor do Fortaleza, cara, ele é fantástico. Média da torcida aí no Castelão, Marcelo, como é que tá hoje? A média nossa do ano passado foi 33 mil, né, na Série A. Esse ano a gente teve alguns momentos aí no começo da Série A que a torcida compareceu um pouco menos, mas vem subindo. Nos últimos 4 jogos foi acima de 30 mil. O jogo contra o São Paulo já foram 42 mil pessoas. Então a gente está voltando aí aquele Castelão cada vez mais cheio, essa sinergia com o torcedor. E acho que até o final do ano a gente chega de novo nessa média aí próxima de 30 mil. E é um palco que tem se acostumado a ver grandes jogos do continente, né? Então, agora, antes, era um negócio de maluco. Ah, o Boca pela primeira vez né, jogando no Castelão. Ah, o primeiro jogo do Fortaleza na Sul-Americana. Ah, o primeiro jogo do Fortaleza não sei aonde. Ah, o primeiro jogo... Agora virou comum e o próximo vai ser o Rosário Central, que vai ser já... É o jogo da volta, né, presidente? É o da volta dia 21 de agosto. Boa. Eu ainda vou causar esse equívoco de chamá-lo de presidente, Marcelo. Outro assunto que vira e mexe entra em pauta aqui. Calendário do futebol brasileiro. Vira e mexe aqui. Inclusive, gente importante do futebol fala: é muito fácil. Diminui os estaduais. Muita gente ainda acha que essa é a melhor forma de se resolver o problema do futebol brasileiro. E eu vivo falando aqui que muitos estaduais não é que tem que diminuir, tem que aumentar para alguns estaduais. O que a gente precisa ver é os clubes que disputam séries A, séries B, se de repente esses podem ter menos datas de estaduais, enfim. Tem que sentar e repensar o calendário. Eu tô errado ou é simples assim, Marcelo? Diminuiu a data dos estaduais, resolveu o problema do futebol brasileiro? Pelo pouco que eu lhe ouvi agora sobre esse tema, eu acho que nós estamos muito alinhados, certo? Não é uma solução única, né? Diminui todos os estaduais. O estadual do Maranhão, ele quer que tenha mais jogos. O de Alagoas, Sergipe, em vários estados ele quer que tenha mais jogos. Se reduzir para 10, você está matando ali vários times de competirem mais. Ele quer que tenha 20, 25. Outros estaduais precisam sim reduzir a quantidade de jogos e vou ser mais específico. Eu acho que tem que reduzir a quantidade de jogos nos estaduais para os clubes que disputam competições sul-americanas. Porque eu pergunto a você, você acha que o Santos esse ano teve problema de calendário? Negativo. Não. O Vasco esse ano teve problema de calendário? Não. Os clubes que não estão esse ano disputando competições sul-americanas não tiveram problema de calendário. Então, o problema de calendário ele é, sobretudo, para os clubes que disputam competições sul-americanas, que é um calendário a mais, viagens mais longas, mais cansativas, e aí vai apertar. Então, eu sugiro que esses clubes entrem na terceira fase da Copa do Brasil, não só os da Libertadores e da Sul-Americana, aquela fase de 32 vagas, e esses clubes joguem menos jogos no campeonato estadual. É possível sim fazer tabela dessa maneira. Já fizemos aqui no estado do Ceará, Fortaleza e Ceará já entraram 2 ou 3 anos numa segunda fase, houve a primeira fase, todos os clubes jogaram, passaram alguns para a segunda, encontraram Fortaleza e Ceará e seguiu o campeonato. Então eu acho que essa não é que seja a solução 100%, mas alivia. Se você diminui 6 datas de estadual, você diminui 2 datas de Copa do Brasil, já são 8 jogos a menos. Eu estou falando
Tivemos uma queda lá com o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes. Já vamos reconectar e fica muito claro, né? O alinhamento no pensamento, né? É muito simplista falar que não, é só diminuir o número de datas. Tá aí, ó. Já voltei aqui. Voltou. Então, os times de competição sul-americana é que ficam com um calendário muito achatado, né, Marcelo? Você estava falando. Isso. Então, eu estou falando como o clube Fortaleza foi o clube que mais jogou no mundo em 23 e 24. Ano passado, nós jogamos 78 jogos. Esse ano, nós estamos em agosto, né? Hoje é 1º de agosto, 2 de agosto. Nós já jogamos 50 jogos esse ano. 50 jogos. Em muitos países, não se joga 50 jogos a temporada inteira. O Fortaleza já jogou 50, com grandes deslocamentos. Então, a gente tem lugar de fala, né? Nesse assunto. Então, eu sugiro isso. A sugestão é diminui o estadual para os clubes que vão jogar competições sul-americanas. Não precisa mudar em 20 estados, 22 estados, não precisa. Os caras precisam jogar mais lá mesmo. Os times menores têm que jogar mais para revelar jogador, para ter um calendário maior, para sustentar ali o trabalho. Mas alguns locais precisa reduzir, porque é insano. Gente, olha, é insano você jogar quarta e domingo por 2 meses seguidos. Não dá para ter performance de alto nível. É físico, é mental, é tático. Não tem nem treino, gente. Você joga quarta, aí descansa, aí ajeita de sexta, concentra sábado, joga domingo, aí viaja, aí joga quarta de novo. Não tem nem ajuste tático que dê para se fazer, ideia para ser implementada num calendário em que você joga quarta e domingo, tem que performar quarta e domingo, tem que ganhar toda hora. Quando não ganha, crítica. Como é que pode? Não ganhou um jogo desse? Porque no primeiro semestre, André, a gente vive o contrário, né? No primeiro semestre, Fortaleza é assim: o Fortaleza tem o maior orçamento, tem que ganhar de todos os times aí do Nordeste, do Campeonato Cearense, tem que ganhar tudo. Aí quando chega no segundo semestre, inverte. Não, o Fortaleza é que tem o menor orçamento, está duelando com os gigantes. A gente vive aí as duas moedas durante o ano, tendo que performar sempre num calendário maluco, onde nós já estamos com 50 jogos ainda no mês de agosto, começando o mês de agosto. E o Fortaleza ainda tem um agravante que é a distância para os locais onde a maioria dos seus jogos acontece quando é fora de casa, né? Quando esses jogos são fora de casa. O Fortaleza, cara, tem uma viagem aí tranquila que é para Salvador e o resto é mais de 3 horas de voo e conexão, se voo atrasa, tem que ir, também tem que voltar, enfim. Marcelo, é muito difícil, porque para mim beira o impossível conseguir colocar na mesma sala cabeças pensantes do futebol brasileiro que resolvam o problema do calendário. A gente está muito longe, porque assim, você tem ideias boas, outras pessoas que estão envolvidas no futebol têm boas ideias. É algo impossível para se resolver? Está caminhando para isso ou estamos longe? Não, é algo possível e é algo que a gente tem feito, né? Existe um órgão dentro da CBF que é a Comissão Nacional de Clubes, a CNC. E ela é eleita pelos clubes, tem representante da Série A, B, C e D, 5 da A, 2 da B, 1 da C e 1 da D. Nós nos reunimos uma vez por mês e o tema calendário é a pauta da vez, né? A última reunião tivemos a presença do diretor de competições, Júlio Avelar, é muito importante a presença dele, porque às vezes a gente tem ali ideias que não cabem, né? E ele, como especialista da área, olha, vai por aqui, pensa assim, né? Ele baliza ali a discussão. Então, esse tema está sendo discutido, sim, está sendo traçado dentro da CNC. Vamos apresentar a ideia para a CBF e ver se a CBF consegue colocar em prática dentro de outras variáveis, né? Porque sempre quem toma decisão em qualquer área tem mais informação do que quem não as toma. Então, a gente tem um nível de informações alto, mas apresenta a CBF que ela vai ver se é possível adequar o calendário melhorando o modelo atual, que é um modelo atual que não satisfaz ninguém, né? Não dá para dizer que nenhum clube, principalmente, volto a dizer, os que estão disputando competições sul-americanas não estão satisfeitos com o calendário porque realmente chega a ser desumano. Mais duas, Marcelo. Primeiro, essa união que eu tanto cobro aqui dos clubes brasileiros, especialmente, e hoje o Fortaleza é
um ativo protagonista no futebol continental, na Conmebol. O Fortaleza tá toda hora. O Fortaleza chegou em final de Conmebol e só não foi campeão na Sul-Americana porque sabe-se lá o que aconteceu, mas enfim, teve tudo para ser campeão. É muito difícil os clubes brasileiros se juntarem e levantarem o dedinho para a Conmebol e falarem, escuta, se continuar esses episódios aí de racismo, de xenofobia, se a gente for jogar na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, na Colômbia, no Paraguai, no Equador, e continuarem tendo essas situações, nós não vamos jogar a competição. É muito difícil o futebol brasileiro se unir, os clubes que estão fazendo parte dessas competições falarem, chega, tomem uma providência. Eu não acho que seja muito difícil, não. Acho que é algo possível, sim. Uma coisa que eu já falei em outras entrevistas, hoje no Brasil, a gente tem os dois blocos, né? A Libra, a Liga Forte União, e às vezes de fora se pensa que esses caras brigam entre si, não se falam. Muito pelo contrário. A gente tem uma ótima relação entre os dirigentes que estão hoje, nesse momento, em lugares opostos, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, São Paulo, Palmeiras e Flamengo estão na Libra, né? Respectivamente aí, Casares, Leila e Landim, são pessoas que nós adoramos, são pessoas que a gente tem diálogo, conversa, troca uma ideia. O Mário do Fluminense conversa muito com o Rodolfo do Flamengo, né? A Leila sempre nos recebe muito bem, todos nós da Liga Forte, então tem diálogo, tem muito diálogo, na verdade. Quando vai jogar um contra o outro, recebe no estádio, tem aquele cuidado do camarote, de tudo. Então tem grandes ligas no futebol brasileiro que estão hoje nessa questão das ligas em lugares opostos, né? Nesse momento, que eu acredito que também possamos em breve juntar, e a gente tem muito diálogo. Então, acho que talvez, se um dia a gente conseguir, eu espero que aconteça, ter a unidade total, ter um bloco só, a gente vai ter ainda mais proximidade e mais tempo de pensar nessas outras questões que você citou, que são graves, são muito graves. Os casos de racismo que ocorrem em jogos da Conmebol, nós já fomos vítimas disso. Quando fomos jogar contra o River Plate no Monumental de Nunes, tem um episódio muito claro lá de um torcedor argentino fazendo gesto de macaco, jogou uma banana, aquela coisa toda, né? E aí, quando a gente foi na volta, a gente quis fazer um mosaico aqui, isso é interessante, pouca gente sabe, viu? A gente foi fazer um mosaico, e o mosaico seria um mosaico com frase em inglês, Stop Racism. A Conmebol não permitiu, porque era em inglês, tinha que ser em espanhol, tinha que ser do forma, quer dizer, tem regrinha ali para combater o racismo, mas às vezes para liberar é muito fácil, né? Não se pune como se deve punir. Então, são coisas que a gente tem que realmente se juntar. Os clubes brasileiros têm muita força, muita força. Não é à toa que nas últimas várias competições, Copa Sul-Americana e Libertadores, os clubes brasileiros foram protagonistas, ou campeão, ou vice-campeão. Né? A força econômica do futebol brasileiro dentro da Conmebol é muito forte também, né? A grandeza dos clubes. Então, acho que esses temas também podem ser trabalhados, mas, volto a dizer, depende que a gente dê um passo interno aqui também e se juntar ainda mais para ter mais força, mais diálogo, mais presença em outras discussões. Porque de vez em quando a sensação que dá é que cada um pensa no seu, né? Vou votar o calendário. Peraí, é bom pro meu time? Então, ok, eu sou favorável. Não. Vai ter jogo durante a Copa América. Não, é bom pro meu time? Não, não é? Então eu vou ser contra. A sensação ainda é essa, mas tomara que caminhe aí pra uma união, especialmente nesses assuntos mais gerais, né? Tipo esse. Última. Arbitragem, Marcelo. Todo dia seguinte de rodada eu tô aqui e aí o chat, o que você acha de tal lance? Tal lance, onde já se viu? O VAR tinha que chamar, não tinha que chamar. A gente vai conseguir resolver isso? A gente vai conseguir levar o nível da arbitragem no Brasil num futuro próximo? Ou é muito delicado e é mais difícil do que parece? Eu acho que tem um caminho para isso, um caminho que ainda não foi percorrido, que é a profissionalização da arbitragem. Os árbitros precisam ser profissionais, os árbitros precisam ter salário, precisam ter contrato. Tem um pelotão ali de árbitros de mais qualidade, contrato para eles, 12 meses, 13º salário, e quando for apitar, recebe um valor a mais. E aí ele se dedica só à arbitragem, para ele ter preparação física, técnica, tática e mental, para ele ser cobrado após a rodada. Não é terminou o jogo, volta para casa. Terminou o jogo,
vai ter um momento em que ele vai, com o especialista, analisar a atuação dele. Olha, você acertou aqui, seu posicionamento estava certo aqui, aqui você conseguiu conduzir de maneira ok, aqui você ficou muito distante do lance, aqui você tem que se posicionar melhor. E aí o nível eleva, porque o que acontece hoje é que os árbitros não são profissionalizados, alguns deles, muitos, têm que ter outra função profissional, não conseguem se preparar da maneira mais adequada, tem insegurança, porque não sabe quando vai apitar. Chega dezembro, não recebe salário, porque não tem contrato, não tem jogo, não tem contrato. Janeiro não tem jogo, não tem contrato. Imagina árbitros de federações menores, né? Nós temos árbitros cearenses, alagoanos, potiguares, apitando em Série A. Mas quando eles estão no primeiro semestre, eles estão só apitando o Campeonato Cearense, que paga ainda menos do que um Campeonato Brasileiro. É normal isso, pela questão da renda. Eles passam em 3, 4 meses ganhando muito pouco, apitando jogos menores, para depois chegar na Série A, serem submetidos a jogos maiores, e aí o nível de erro aumenta, porque eles não estão o tempo todo focados, não estão o tempo todo sendo preparados. Então, eu acho que o passo é profissionalizar, remunerar bem, remunerar por jogo também, e aí cobrar cada vez mais um nível de excelência. Hoje, existem muitos erros, existem incoerências, existem critérios que são adotados de maneira diferente em jogos diferentes, às vezes dentro do mesmo jogo, e eu acho que isso é fruto da não profissionalização da arbitragem, que não consegue ter um foco 100% nessa atividade. Ontem, presidente, quando a gente publicou nas nossas mídias que iria ter um papo com você hoje, teve um comentário lá que dizia o seguinte: então não vai ser uma entrevista, vai ser uma aula. E foi mesmo, a gente aprende muito com... Obrigado. Sempre, e quero conversar mais, trocar mais ideia. Parabéns aí pela transição de presidente para CEO. Vai ficar bastante tempo no Fortaleza ainda, né? Diz que o Corinthians quis te levar, outros clubes quiseram te trazer aqui pro lado do Sudeste. Não, né? Estou feliz aqui no Fortaleza. Houve sim o convite do Corinthians, foi notícia pública. Optei por ficar aqui com convicção. Fiquei muito honrado com o convite. O Corinthians é um clube grandioso, vitorioso, um clube que tem uma marca absurda no país inteiro e no mundo. Mas o momento ainda era de permanecer aqui, de seguir nesse trabalho, nesse projeto. Pelo bem do Fortaleza, a gente ainda tem aí muitas coisas para entregar, né? E eu estou feliz aqui com o trabalho que a gente vem fazendo. Eu acho que inclusive vai ser bom pra sua saúde ficar aí por enquanto, porque o cabelinho que já tá começando a ficar mais ralinho, se assumisse aqui, Voltando aqui. se fosse assumir como CEO do Corinthians, ia ficar prejudicado um pouquinho mais, ia ter mais cabelo branco, ia chegar mais rápido, enfim. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Fique à vontade, as portas estão abertas aqui sempre. E pra gente encerrar, qual é o maior clube aí do Nordeste, presidente? Fortaleza, sem dúvida alguma. E eu posso responder isso em números. Eu tenho tempo para responder em números. Claro. Fortaleza jogou as últimas 5 Série As. Foi o único clube nordestino que ficou entre os 10 colocados 4 vezes. Fortaleza, no ranking da CBF, está em nono, já esteve em sétimo. Foi o único nordestino na história que ficou entre os 10. Fortaleza é o único nordestino que vem jogando competições sul-americanas repetidamente, é o último que jogou Libertadores, é o último que chegou em fase final de Copa Sul-Americana. Fortaleza é o atual campeão do Nordeste. Então, tudo isso, o Fortaleza é o único time nordestino que ficou mais de 5 anos seguidos na Série A no atual formato. Estamos no sexto, se Deus quiser, chegaremos no sétimo. Então, são vários indicadores que mostram que hoje o Fortaleza é o melhor clube, é o maior clube do Nordeste a nível de performance, falando nos últimos anos. Então, não é porque estou no Fortaleza, não é porque torço Fortaleza, estou baseando a resposta em números, em dados e dados inquestionáveis. Nenhum desse dado aí dá para questionar, porque é número factível, factual, e acho que isso credibiliza o Fortaleza a ocupar esse lugar. A galera gosta de uma polêmica, aqui no chat o pessoal fica, onde já se viu, tal, mas aí faz parte do futebol e é evidente que o Marcelo Paes vai falar do Fortaleza. E de uma forma muito justa, porque o Fortaleza hoje é, sem dúvida, um grande representante, não é do futebol do Nordeste, é do futebol brasileiro. Marcelo, obrigado, boa sorte aí na rodada do final de semana, espero vê-lo em breve. Muito obrigado, sucesso, uma alegria falar com você, sou seu fã, seu admirador, muita felicidade para você, sua família, seu trabalho, e conte com a gente.
Muito obrigado. Marcelo Paz, CEO do Fortaleza conosco. Que baita papo, hein? Que baita papo.